Oi, gente, vocês lembram da mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro, né? Aquela mansão que ele não tinha como explicar. Ele agora está tentando explicar dizendo que Renda, como advogado, ajudou a pagar a mansão. Só tem um problema. Não existe registro nenhum dele trabalhando como advogado recentemente. Ele não tem nenhum tipo de justificativa para esse dinheiro todo que ele teve para comprar uma mansão de 6 milhões de reais. O salário dele como senador, com certeza, não garante a ele verbas para isso. Mas a gente sabe como é que os Bolsonaros conseguiram acumular esse gigantesco patrimônio, não é? Com peculato, com a popular rachadinha, não é? Eles se aproveitaram do orçamento de gabinete, fosse época de deputado, senador, enfim, para usar da verba de gabinete para pagar funcionários fantasmas, e esses funcionários fantasmas devolvem a maior parte do dinheiro para eles. E aí eles embolsam, e se você faz isso por muito tempo, com certeza você monta um patrimônio gigantesco, né? Surrupiando o dinheiro público, roubando o dinheiro nosso. A esquerda não pode deixar de falar do tema da corrupção. E não é só porque a família Bolsonaro é uma espécie de holding de corrupção e de roubo de dinheiro e patrimônio público. Não é só por isso, não. Porque o tema da corrupção é um tema de todas as pessoas que defendem um Brasil mais civilizado. Civilização e barbárie inclui, versus barbárie, inclui na civilização um combate à corrupção. Sim, mas o combate à corrupção deve se dar como? Melhorando as instituições, melhorando os instrumentos de combate à corrupção e melhorando também os desenhos institucionais que previnem a corrupção. Isso envolve mexer com o financiamento privado das campanhas, que hoje, via CPF, um monte de políticos são comprados por interesses particulares, e aí você tem uma corrupção em escala gigantesca, né? O centrão, direitão ou de ladrão, né? Que o nome que você acharem melhor, esse grupo político que hoje está com o Bolsonaro, né? Especialista em ser financiado e usar o dinheiro do Estado para financiar o setor privado. Portanto, o tema da corrupção é um tema que a gente não pode abrir mão de falar dele, né? E trazendo agora para o caso do Flávio Bolsonaro, né? Ele disse à justiça ter utilizado Renda como advogado, né? Não há, porém, olha só, registros de processos dos quais Flávio atue como advogado no Distrito Federal e no Rio, as duas unidades onde o senador tem inscrição válida na OAB. Ou seja, no lugar onde ele poderia advogar, não tem nenhum registro de processo. Ele não trabalhou. Tampouco há processo em tramitação nas instâncias superiores, com o parlamentar listado como advogado. Ou seja, ele foi inventar essa de que foi como advogado, mas não tem nenhuma evidência de que ele esteja recebendo como advogado. Agora ele tem que mostrar. E aí, tá dando uma consultoria privada? Para quem? Como? Tá na cara que ele não tem como explicar esse dinheiro, né? Quando a compra da mansão foi revelada, Flávio disse que o dinheiro ganho como empresário permitiu realizar o negócio, mas não fez menção a recursos obtidos, recebidos como advogado, né? Ou seja, primeira desculpa que foi o dinheiro como empresário, não como político, né? Aí se investigou e viu que, Flávio, como empresário, você não tem ganhos que justifiquem comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Aí ele foi como advogado. Aí o pessoal investiga e descobre, como advogado, também não. Qual vai ser a próxima justificativa, né? A afirmação do filho sobre a atuação como advogado está na defesa protocolada por ele como resposta a uma ação no TJ, movida pela deputada federal Érica Cocai. A parlamentar questiona a capacidade do senador em obter um financiamento no BRB de 3,1 milhões, montante que ele necessitava para completar a compra do imóvel. Para rebater a argumentação, a defesa de Flávio apontou no processo que a renda familiar dos réus não está adstrita somente à remuneração percebida pelo réu no exercício da atividade parlamentar, visto que o mesmo atua como advogado, além de empresário e empreendedor por muitos anos. Tem que se investigar esse dinheiro como empresário, empreendedor e advogado de que processo. Não se achou o nome dele listado ali. O Estatuto de Advocacia não proíbe parlamentares de advogarem, mas faz ressalvas, né?
Dono de mandatos eletivos não podem entrar contra a administração pública. Isso engloba empresas estatais, sociedade de economia mista, o que limita a área de atuação, né? Um advogado pode receber dinheiro por outros serviços, além da atuação em processos judiciais, como o caso na esfera administrativa, ou fornecendo pareceres ou consultorias. Eu imaginei justamente que ele ia dizer que foi consultoria em serviço particular. Mas ele tem que mostrar, provar, evidenciar, inclusive, se for consultoria, tem que aparecer no imposto de renda, não é? O parecer dele tem que aparecer no imposto de renda, ele tem que declarar isso. E se ele declara, ele teria como comprovar. Dizer que ele recebeu como advogado, sem comprovar, ou dizer que recebeu, ganhou esse dinheiro como empresário, sem comprovar, é mesmo que nada. Tipo, imagine você vende coisas no Mercado Livre, de vez em quando. E aí você um dia comprou uma mansão de 100 milhões de reais. E aí alguém diz assim, como é que você justifica você ter dinheiro para comprar essa mansão de 100 milhões de reais? Ah, eu faço venda no Mercado Livre. Aí a pergunta óbvia vai ser, em que montante? Qual a quantidade? O volume de vendas? Para justificar isso. Porque se você faz poucas vendas, as vendas do Mercado Livre não explicam. Não explicam de onde veio esse dinheiro. Agora, se você for lá e mostrar, não, eu vendo uma coisa assim de, por mês eu realizo mais de 10 mil vendas. Eu tenho uma loja online, que a gente vende pra caramba. Aí a história é diferente. Aí a história é bem diferente. Né? Ele se coloca como perseguido, né? Foi movido por uma parlamentar petista, não tem qualquer fundamento, serve como tentativa de autopromoção. É engraçado o coitadismo, né? Esse pessoal vive dizendo que os outros se vitimizam, que é vitimismo, que é coitadismo, mas aí quando se investiga eles, já ficam se vitimizando, né? E partem para a acusação da pessoa que moveu o processo, que está querendo investigar como é que um parlamentar acumulou um patrimônio desse volume, né? Um parlamentar que tem grandes suspeitas, com fortes evidências de peculato, de rachadinha, né? Aí ele se defendendo e tal. O advogado que representa Flávio não respondeu a contatos feitos pela Folha, né? Quando a compra da mansão foi revelada, Flávio justificou que era sócio de uma franquia da Copenhagen, no Rio de Janeiro. Eu não vou nem lembrar da loja de chocolate, porque tem outros problemas ali, né? Enfim, a atividade empresarial do senador foi alvo de investigação antes do parlamentar comprar a mansão. A suspeita é que ele usava a franquia para lavar dinheiro ganho com suposto esquema de rachadinha montado em seu gabinete na Assembleia Legislativa. As evidências para isso são fortíssimas. E ele só não foi condenado por uma jogada jurídica, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro também apontou que o dinheiro ganho no esquema serviu para comprar imóveis no Estado. Chegaram a apresentar denúncias, mas ela foi anulada por invalidar parte das provas. Isso me deixou louco na época. A compra da mansão foi a 20ª transação imobiliária feita pelo senador nos últimos 16 anos. Intensa atividade imobiliária. As transações, algumas das vezes, eram algumas com compra e venda relâmpago de imóveis no Rio, né? Inclusive nas Laranjeiras, né? Pois é. E aqui tem mais detalhes da investigação. O que eu tenho a dizer para vocês é que esse tema da corrupção é um tema absolutamente relevante para a esquerda. E a gente tem que usar, sim, o tema da corrupção para desmontar o bolsonarismo. E uma das evidências poderosas que eu vou me aprofundar em um outro vídeo é a questão de que, enquanto as instituições foram fortalecidas nos governos petistas, e isso é um fato, estou falando do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e foram permitidos que investigassem, inclusive políticos, Bolsonaro destruiu essas instituições enquanto investigação, e toda vez que algum delegado investigava algum aliado dele, ele movia os pauzinhos lá para proteger os seus aliados e enfraquecia as instituições de investigação. Uma postura claramente pró-corrupção, a favor da corrupção. Existiu corrupção nos governos petistas? Claro que existiu. Existiu corrupção em todos os governos recentes. Isso é um fato. Mas existiu um governo que tentou e de fato fortaleceu as investigações, e existe um governo que fica do lado dos corruptos e que fica trocando delegados para proteger
seus aliados políticos. A diferença, a meu ver, é bem clara. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.